Olá pessoal, boa noite a todos vocês que estão chegando à minha live, sejam bem-vindos. Agradeço a participação de todos vocês imediatamente. Estou apenas aguardando uns minutinhos aí até que possamos atingir o horário certinho da live, tá bem? Só um momentinho, por favor. Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos. Uma boa noite a todos, profissionais de RH, colegas, amigos, advogados que me acompanham. É um prazer enorme estar aqui essa noite com vocês. Espero que hoje tenhamos uma conexão estável, sem maiores problemas, não é? Minha live hoje é para comentar um pouquinho com vocês sobre as medidas coletivas e o teletrabalho, simplificando suas políticas, né? De forma a que vocês não se compliquem, né? Coisas simples que podem ser praticadas nesse momento de crise e de coronavírus, não é? É um momento muito especial para todos nós. Estamos aqui em home office, nos preservando, torcendo para que o tempo passe logo e a gente possa, em breve, estar junto com os amigos nas reuniões, comparecendo a esses encontros fantásticos em que debatemos coisas saudáveis, não somente crises e medidas emergenciais, não é verdade? Muito bem. Minha ideia hoje é iniciar dando um cenário a vocês, né? Esse cenário começa lá em 2017 com a reforma trabalhista, Lei 13.467, que trouxe aí uma enormidade de mudanças na legislação trabalhista. Foram mais de 100 artigos mexidos, né? E entre eles a regulamentação do teletrabalho, a prevalência da negociação coletiva sobre a lei, isso expresso lá no artigo 611-A, desde que respeitados sempre os direitos constitucionais, né? E tudo isso significou um avanço muito importante, uma conquista valiosa para todos os profissionais de RH e também para todas as empresas, né? Agora, passados aí 2 anos da reforma trabalhista, novembro de 2017, agora em novembro de 2019, nós tivemos aí a medida provisória 905, que também trouxe bastante novidades, avanços na legislação, porém essa medida ainda se encontra em votação no Congresso, né? Ela já foi aprovada por uma comissão mista do Senado e do Congresso, da Câmara em conjunto. Essa comissão mista validou, através de um relatório final, todas as medidas trazidas com a medida provisória 905, e ela deveria estar sendo votada hoje, mas eu já recebi notícias aqui de que ela foi adiada para amanhã. Então, essa semana deveremos ter novidades em relação à medida provisória 905, que trouxe aí, entre outras medidas, o trabalho aos domingos, trouxe algumas modificações em prêmios, PLR, enfim, bastante alternativas, né? Então são situações que neste momento já se apresentam com bastante interesse, especialmente aí o contrato verde e amarelo, que acabou deixando muita gente na insegurança e acabou não praticando o contrato verde e amarelo, né? Que era destinado ao primeiro emprego, jovens do primeiro emprego e possivelmente pessoas idosas. Isso deverá ser acrescido ainda na medida provisória. Tudo isso podendo ser feito através diretamente da empresa, sem a participação sindical, que muitas vezes, até com boas intenções, a gente há de reconhecer, mas que dificultavam, atrasavam bastante a realização dos assuntos pelas empresas, né?
O trabalho aos domingos, por exemplo, dispensou autorizações prévias que antes eram necessárias junto ao Ministério então do Trabalho, hoje Ministério da Economia, Secretaria Especial de Trabalho e Previdência, né? Enfim, outros avanços também que visavam aí melhorar o ambiente de contratações e fomentar aí a empregabilidade nas empresas, né? Infelizmente, acabamos entrando em 2020 com uma novidade totalmente desastrosa, né? A crise do coronavírus, o Covid-19, e com ele acabamos tendo a decretação do estado de calamidade pública. O governo editou uma medida através de uma mensagem ao Congresso e virou lei, um decreto legislativo de número 6 que reconheceu a calamidade pública, e o próprio governo, reconhecendo as dificuldades e a crise, baixou uma lei, a 13.979, traçando algumas características importantes para esse estado de coisa, né? Reconhecendo aí a força maior, que é um instituto que raramente se via utilizado no país. Eu não me recordo, em toda a minha carreira, de ter tido uma outra oportunidade de utilizar esse Instituto da Força Maior, né? E aí, com isso, a gente percebeu as empresas entrando numa roda viva muito grande, tentando, de alguma forma, superar as dificuldades que já começavam a se apresentar através aí de institutos como a quarentena, o afastamento, o isolamento social, enfim, né, que tinham que ser adotados para que não parassem a sua produção, não parassem as suas atividades nesse momento tão delicado para toda a nossa economia, né? Bem, além dessas medidas lá atrás que já facilitavam, ajudavam bastante, nós passamos a contar recentemente, e aí vou me deter de forma mais detalhada nesses aspectos, com duas medidas provisórias muito valiosas. Uma delas, a medida provisória 927, que foi editada no dia 22 de março agora, de 2020. Essa medida provisória trouxe aí um incentivo muito grande, uma simplificação de medidas que algumas empresas até já vinham adotando. Já estavam se preparando, já vinham adotando algumas providências que ela trouxe, mas que precisavam ser fomentadas, incentivadas, estimuladas, né? Isso aconteceu principalmente com aspectos voltados para as férias individuais ou férias coletivas, banco de horas, antecipação de feriados, compensações de jornadas e principalmente o teletrabalho ou o home office, como nós estamos vivendo isso agora nesse momento. E eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui me acompanhando já também ou praticaram ou estão praticando, porque é um momento fundamental para ter medidas como essa, né? Bom, como a maioria de nós vimos tratando desses assuntos, né, o governo percebeu que aí era uma oportunidade de incentivar e estimular isso, e fez baixando essa medida provisória 927. Né? Entre outras medidas, afora um pouquinho as medidas legais, algumas outras as empresas foram tomando providências, adotaram providências que visavam até, primeiramente, proteger a saúde dos trabalhadores, né? Primeiramente foi o afastamento do grupo de risco, né? Pessoal com idade acima de 60 anos, ou alguns com problemas de saúde, como já diabetes, pressão alta, fumantes e aqueles com problemas coronários. Esses trabalhadores foram os primeiros a serem afastados de alguma forma, né? Ou foram afastados de forma justificada, ou foram afastados em home office, em teletrabalho, né? Bem, fora essas medidas que a gente fala sanitária, aquela coisa de colocar álcool em gel nas instalações, possibilitando os trabalhadores que não puderam ser afastados, né? Tem empresas que adotaram medidas simples como dar mais espaço nos restaurantes para que não houvessem aglomerações, filas, ou então deram mais espaços
em reuniões presenciais que eram necessárias, acabaram suspendendo muitas reuniões, acabaram suspendendo treinamentos, enfim, algumas até, para vocês terem uma ideia, que tinham fretado, optaram em colocar mais ônibus nas linhas para que os trabalhadores estivessem cada um em bancos separados, não estivessem conjuntamente, enfim, de alguma forma tomando medidas nesse sentido. Há empresas até que fizeram a adoção da medição da temperatura antes do início do trabalho, né, com enfermeiros, com pessoal especializado, passaram a medir a temperatura dos seus empregados a fim de evitar que algum que já se apresentasse com alguma temperatura mais elevada ou com algum sintoma que os aproximasse do coronavírus pudessem ser isolados, afastados do trabalho, né? Bem, todas essas medidas sanitárias vieram se juntar com aquelas outras que a medida provisória 927 acabou estimulando, né? Eu falei, por exemplo, das férias coletivas e individuais, né? Elas foram amplamente estimuladas, inclusive foram possibilitados a adoção delas mesmo se não tivessem períodos vencidos, enfim. Então, vou falar um pouquinho de cada um desses aspectos com vocês, dando eventualmente alguma dica para que vocês possam utilizar de forma bem tranquila, né? Essas medidas em gerais, elas simplificaram procedimentos, né? Procedimentos legais, comunicações, enfim, reduziram ou eliminaram prazos. Em alguns casos nem precisavam de prazos, por exemplo, a colocar em teletrabalho, embora o pedido fosse para 48 horas, mas a medida provisória autorizou você regredir isso, né? Então, muito simples. Algumas comunicações, como, por exemplo, férias coletivas que precisavam ser feitas com antecedência para sindicatos e Ministério da Economia ou Secretaria do Trabalho, também foi eliminado, não precisam ser feitas, né? Reconhecendo que essas medidas precisavam ser adotadas de forma rápida, urgente, né? Em razão do estado de calamidade pública que se apresentava, né? Apesar aí da simplificação dessas medidas, né, eu gostaria de destacar para vocês algumas medidas que foram campeãs nesse momento, né, fáceis, simples até de adotar, né, que avançaram muito nesse aspecto, principalmente o teletrabalho, né, nós vamos ver a seguir, né, sempre tendo em vista, principalmente, e louve-se aqui a presença do RH nesse momento, a iniciativa de preservar o emprego, preservando aí a relação, pensando que demissão deva ser a última medida a ser adotada, mesmo só quando não houver outras alternativas. E a gente está vendo aqui na prática isso acontecer. O profissional de RH está agindo com bastante sabedoria nesse momento, adotando várias práticas, várias situações, fazendo contatos com sindicatos, enfim, o que é necessário para impedir as demissões, né? O que poderia no futuro custar muito caro, porque nós sabemos o recrutamento e seleção, a recontratação de trabalhadores, o treinamento, a qualificação, nem sempre é um custo barato, demora muito e isso pode não se recuperar a curto prazo, né? Bem, sobre as férias individuais e coletivas, né? O primeiro detalhe que eu já comentei com vocês, a comunicação prévia aos órgãos legais, ela foi totalmente dispensada e também aos sindicatos, né? Para o trabalhador, foi estabelecido um prazo curto, de 48 horas, como suficiente para isso, né? Sem a necessidade, por exemplo, de depósito prévio das verbas de férias, que elas podem ser pagas até o 5º dia útil do mês seguinte, né? E ainda sem o pagamento do abono de 1/3 constitucional, que pode ser pago junto com a segunda parcela do 13º salário lá em dezembro somente, né? Isso ajuda financeiramente muitas empresas que nesse momento concederam um volume enorme de férias e pode ser que não tivessem caixa para isso, né? Então isso foi se minimizando ao longo de um tempo e favoreceu bastante. É claro que é bom destacar, se houver uma rescisão de contrato de trabalho antes disso, a empresa deverá quitar essas parcelas, essas férias, caso ocorra alguma coisa nesse sentido. Tem que ser quitado junto com as verbas rescisórias, né? Então, outro detalhe é que você
como profissional e como empresa pode antecipar as férias não vencidas, ou que o trabalhador ainda não tenha o período aquisitivo, ou que o trabalhador ainda não tenha um ano de empresa. Então você poderá fazer essa antecipação de férias, né? Você pode conceder até um período adicional e depois compensar esse período adicional quando esse trabalhador retornar ao trabalho e você puder, de alguma forma, fazer a regularização desse período e ele cumprir o período necessário para a antecipação dessas férias, né? O único pedido que a medida provisória estabelece é que o período mínimo dessas férias tem que ser de 5 dias, né? Então é o período mínimo que você pode conceder, e pode ser outros períodos quaisquer, até os 30 dias, sem problema nenhum, e fica a cargo do empregador fazer essa concessão na forma como ele achar melhor, não é? Como eu falei, não precisa comunicar o sindicato nisso, né? E é uma facilidade muito grande e a grande maioria das empresas adotaram esse procedimento. Outro procedimento também bastante adotado foi o banco de horas, as compensações e até a antecipação de feriados. Vale aqui lembrar que a antecipação dos feriados não se aplica a feriados religiosos. O governo, por bem da medida provisória, respeitar os feriados religiosos. Ao que me recordo, nós temos 4 ainda este ano. Nós temos agora a Páscoa, nós temos depois Corpus Christi, nós temos ainda a feriado religioso, de dia 2 de novembro, e temos ainda o Natal, né? Então são esses feriados que eu tenho como religiosos e que dependeria de aquiescência do trabalhador. Poderia ser por vontade do empregador, né? Bem, quem já possui um banco de horas, né, pode usar todas essas horas de afastamento do trabalhador a débito, né? Ele terá aí essas horas negativas para serem cumpridas até 18 meses após o encerramento do estado de calamidade pública. O estado de calamidade pública está previsto para terminar em 31 de dezembro deste ano. Porém, o governo, obviamente, se o Estado possibilitar, se a situação de saúde pública possibilitar, pode antecipar esse vencimento, né? Então, mesmo assim, 18 meses é um prazo bastante saudável para que as empresas possam recuperar essas horas deixadas de trabalhar pelos empregados, né? Também, nesses casos, se houver uma rescisão do trabalho antecipadamente, as empresas também precisam fazer a quitação dessas horas, poderão até descontar, mas terão que ter bastante habilidade aí para lidar com os débitos enormes, porque na rescisão você só poderá compensar até 50% de um salário nominal ao trabalhador, não é? Então terá que fazer algum ajuste nesse sentido, né? Bem, outra medida que foi mundialmente explorada, e tenho certeza que eu vou me adentrar num aspecto que a gente tem tido bastante trabalho, tem dominado e orientado bastante as empresas, é o teletrabalho, né? Ou teletrabalho ou home office, como muita gente prefere denominar nesse momento, porque mandou seu trabalhador para casa, né? Então, os trabalhadores que podem, trabalham acima de 50%, 60%, 70% do tempo com o computador, esses são naturalmente os elegíveis a poderem realizar seu trabalho em casa, né? Essa certamente foi a medida mais adotada por todas as empresas. É raro você encontrar alguém que não adotou isso para algum grupo de trabalhadores da empresa, né? Então é uma medida bastante celular, necessária. Eu vejo isso aplicado no mundo inteiro. Eu recebo comunicações de amigos, pessoas, contatos no mundo inteiro, e todos estão adotando indistintamente isso, né? Felizmente, no Brasil, nós já tínhamos aí um regramento disso, né? Os artigos 75A a 75E da CLT, que podem ser praticados. Mas isso precisaria ganhar agilidade, né? Rapidez. Então, a medida provisória trouxe isso, modificando alguns aspectos que eu quero separar e comentar com vocês de forma bem rapidinha. Do empregador, a saída e o retorno é determinado pelo empregador sem a necessidade daqueles 15 dias de aviso prévio e tal, né?
passa 48 horas de comunicação também para essa finalidade. Essa comunicação pode ser por escrito ou por meio eletrônico, né? Não tem problema. E a necessidade inicial de editar o contrato de trabalho não precisa. Isso pode ser feito depois em até 30 dias do trabalhador sair. Alguém vai perguntar, pô, mas como eu faço isso? Um trabalhador estando em casa. A comunicação por meio eletrônica, né, está totalmente autorizada, então você pode se comunicar com ele por meio eletrônico. Quando for meio eletrônico, pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, pode ser por comunicação e mensagem de celular, pode ser até por uma dessas plataformas de conferência, enfim, em que faz uma reunião ou uma videoconferência, um videocontato com o trabalhador sem problema nenhum, né? Uma coisa que precisa ser feita é uma tratativa sobre a questão dos equipamentos e condições de trabalho, que essas precisam ser formalizadas em até 30 dias. Né? Então, haverá ou não algum custeio da empresa, né, para essa finalidade? Por exemplo, se o trabalhador tiver que usar a internet da casa dele, né, vai usar mais dados do que ele dispõe, em que o home office, o teletrabalho foi adotado, a suspensão do vale de transporte, obviamente, é permitida, né? Qualquer empresa fazer isso, porque não haverá deslocamento do trabalhador, né? Mas a suspensão aí de alguns benefícios, como VR, VA, a refeição, a alimentação, né? Por exemplo, ou alguns auxílios como creche, né? Embora até possam ser feitos se não houver obrigatoriedade sindical para mantê-los, né? É uma medida que não é muito recomendável, né? Porque isso desestimularia bastante o trabalhador e criaria vários outros problemas. Então, cada empresa deverá avaliar mais detalhadamente, mais carinhosamente essa situação para ver qual o impacto que isso poderá causar ou não em seu relacionamento com o trabalhador, até o impacto disso posteriormente com algum sindicato, enfim. Né? Vale ainda se preocupar, como eu falei, com a questão de custo, né, os custos envolvidos com isso. Né? O trabalhador, de alguma forma, pode ter com esses casos, né? Como eu disse, é oferecer talvez uma ajuda de custo, a empresa pode cobrir de alguma forma parcialmente esses custos enquanto durar o regime. Nós estamos falando talvez de 2 meses, não mais do que isso, né? Então, essa ajuda precisa constar nesse aditivo, na política do teletrabalho, né? Até para que depois isso não caracterize uma remuneração e possa sofrer aí encargos trabalhistas. Então, é um cuidado que vocês devem ter. Né? Outra situação aí já envolve assuntos mais estratégicos de políticas, né? A necessidade de orientar muito lá, voltando aqui, nesse acordo, né, e mesmo não ter, de alguma forma, intervenções que possam prejudicar o seu trabalho, não é verdade? Então, a orientação também para os líderes da empresa, supervisores, né, para que não se afastem do trabalhador, fazer um contato com ele, fazer com que ele perceba a presença, perceba que há um contato, um relacionamento necessário, né? Dar a ele boas orientações de segurança durante esse período, né? Também é muito salutar. O trabalhador não pode nem deve ficar conectado, por exemplo, mais do que o horário normal do trabalho e nem descuidar de sua saúde. Isso é muito fundamental, essas explicações e orientações, não é? Há, nesse sentido, algumas práticas muito saudáveis recentemente que eu tomei conhecimento de empresas, por exemplo, que estão orientando seus trabalhadores a cursos, treinamentos dentro dessas possibilidades, né? Dando orientações de filmes e treinamentos importantes, aulas práticas, e até alguns orientando o lazer, por exemplo, a gastronomia, ou até visitas virtuais a museu, ou então acompanhamento de algum tipo de orientação de ginástica ou coisa desse tipo, muito legal. Muito bem. Caminhando aqui para as conclusões de nossa apresentação,
Eu espero aí ter trazido a vocês algum tipo de orientação simples, básica, necessária para esse momento, né? Algumas dicas que são valiosas, essas eliminações de formalidades, prazos curtos, enfim, né? E trouxe aí, de alguma forma, nesse momento, facilitações para que não ocorressem mais problemas do que o próprio coronavírus já trouxe, na verdade. Então, nessa hora é importante a intervenção do profissional de RH, né? Inclusive para que todos estejam cumprindo os seus prazos, os seus resultados esperados, enfim, todas as medidas que a empresa espera e passou a dar confiança para ele, para que ele possa, de alguma forma, praticar o seu trabalho com segurança e também com bastante tranquilidade, né? Bem, essas são algumas dicas que eu queria trazer. Eu tenho certeza que muitas perguntas aqui podem surgir. Eu peço a todos que eventualmente ainda estão me acompanhando possam transmitir por próprio Instagram aí, ou as mídias digitais da BRH, né, com o nome, e-mail, para que eu possa respondê-las posteriormente sem problema nenhum, né? Não esqueça aí, por favor, que esse vídeo estará disponível no Facebook, LinkedIn, YouTube da BRH Brasil. Né? Você também pode assistir pela nossa plataforma BRH Digital, que está com acesso liberado até o dia 30 de abril. Né? Fique atento a essas nossas publicações. E seguindo aí a nossa websérie, né? Amanhã às 14 horas, nós teremos mais uma sessão extra de lives, né? Não perca, estará aqui disponível no Instagram mesmo, né? Obrigado a todos que estiveram comigo. Eu sei que algumas Olá, peço desculpas a todos, mais uma vez, alguns problemas aí de lentidão no sistema, mas de qualquer forma eu estou aqui para encerrar a minha apresentação, agradecer a todos que estiveram comigo, né? Essa foi a participação e espero em outras oportunidades com vocês novamente.